Meus irmãos, os judeus, o povo de Israel, foi um povo muito privilegiado. Deus escolheu de todas as nações da terra este povo pequeno. Lhe deu a sua palavra, lhe deu as suas promessas, lhe deu o templo, lhe deu os profetas, lhe deu o rei Davi, lhe deu os sacerdotes. Quer dizer, eles tinham todo o adubo necessário para ser um povo diferente das outras nações, para ser um povo especial, um povo que desse fruto para a glória de Deus. Infelizmente, isso não ocorreu. Primeiro o reino do norte é destruído, depois o reino do sul também é destruído. Agora, nos dias de Jesus, eles já tinham retornado para a terra, mas no ano 70, após a morte de Cristo, alguns anos depois da morte de Cristo, eles são totalmente destruídos e só voltam novamente à terra em 1945. E mesmo estando lá agora, eles não dão o fruto que Deus tanto requer deles. E esta história aqui, ela está relacionada justamente o que vai acontecer a alguém que professa a fé em Cristo e não está dando fruto. Esse é um simbolismo, é uma instrução que Jesus usa para todo aquele que é evangélico hoje, que é crente no Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor vai olhar e não há frutos. Então vamos tratar do seguinte tema: a ausência de fruto cristão, um sinal de perigo. Vejam então, a ausência de fruto cristão, um sinal de perigo. Primeiro, porque seremos examinados por Jesus Cristo quanto à nossa vida cristã. Vejam, diz aí no versículo 18: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Lembre que a figueira é uma representação, é um simbolismo. Ele se aproximou da figueira. Nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o líder maior da igreja, é o supremo pastor. E como líder e como dono, ele fiscaliza a igreja. Ele vai sondando os que estão dentro da igreja, tanto de maneira coletiva como de maneira individual. Quando você lembra do Apocalipse, as 7 igrejas, é Jesus mandando uma carta para cada igreja daquela. E a igreja de Éfeso, ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. Quem é que anda no meio da igreja? O Senhor Jesus Cristo, o dono dela. E ele fica examinando coletivamente e individualmente cada um que professa a fé nele. Jesus, o cabeça da igreja, sabe se temos virtudes ou são virtudes que são do seu agrado. Quando você lê as igrejas do Apocalipse, ele só diz assim: conheço as tuas obras. É muito dura essa palavra, muito chamativa essa palavra. Conheço as tuas obras. Eis que tem um posto, falando para a igreja de Esmirna. Eis que tem um posto onde tinha uma porta aberta. A igreja de Filadélfia, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. O Senhor disse: eu sei que você tem pouca força, mas você continua fiel a mim. A igreja de Esmirna,
uma igreja atribulada, perseguida, exemplo das igrejas perseguidas hoje. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Jesus sabe o que ocorre nessa igreja. E Jesus sabe o que ocorre na vida de cada um e o que cada um está fazendo. Ele também conhece as crenças impróprias que cremos, que não condizem com a fé que professamos. Porque nas igrejas ali do Apocalipse, havia pessoas que estavam crendo em coisas que não deveriam. Ele então manda dizer à igreja de Pérgamo: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta doutrinas dos nicolaítas. Então Jesus disse: eu sei que vocês estão se prostituindo, eu sei que vocês estão adorando outros deuses, eu sei que vocês seguem o ensinamento de Balaão. Jesus, irmãos, está vendo o comportamento às vezes vergonhoso que adotamos, que escandaliza o evangelho e que envergonha o seu nome. Ele sabe por onde eu ando, ele sabe o que eu falo e que faço. Ele diz à igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Veja que ele sabe da doutrina e sabe do comportamento. Jesus, irmãos, tem conhecimento dos que estão no arraial dos santos, mas são filhos do diabo. Quando ele está reunido com os 12, ele diz assim: não escolhi vocês, porém um de vós é diabo. Estava lá no meio. Não pense que Judas traiu Jesus sem Jesus saber quem ele era. Ele já sabia antecipadamente. Eu quero dizer que um de vós é diabo. Ele não mandou ele embora, mas sabia que ele era do diabo. Jesus sabe se as nossas motivações, vontades, sentimentos e pensamentos são elevados ou asquerosos. Se eu estou aqui fazendo as coisas para a glória de Deus ou para a minha própria glória. Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Todo ser humano está nu diante do Senhor Jesus e não pode esconder nada dele. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes o meu deitar e o meu levantar. E de longe esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Muitos têm vivido uma vida dupla, crente na igreja, mas mundanos no mundo. Por escaparem da disciplina da igreja local, eles têm a doce ilusão que passarão na vistoria de Cristo no presente e no futuro. Escapa do conselho, escapa da igreja, mas não do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas aí vem a decepção do próprio Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza
humana.